the bucket list, uma expressão idiomática do inglês que literalmente significa a lista do balde. Não faz muito sentido para nós, mas essa expressão, ela é uma lista de coisas que você precisa fazer antes de morrer. Vem da expressão também em inglês, obviamente, kick the bucket, que seria semelhante a bater as botas no português. Algumas coisas da lista de desejos que temos antes da nossa morte podem ser saltar de paraquedas, ajudar um estranho qualquer no meio da rua, um jantar romântico em Paris, surfar no Havaí, aprender uma outra língua e assim por diante. Talvez você nunca tenha feito essa lista. Talvez você agora pense em fazê-la devido à sua idade. Talvez você queira pelo menos saber de algumas coisas que estão aí à sua disposição para que você ainda em vida consiga realizar algum desses desejos. Qual seria a sua lista? O que é que você incluiria na sua bucket list? Que desejo estaria nessa lista se você soubesse que você morreria em pouco tempo de vida? Em pouco tempo você morreria. Isso obviamente nos traria uma urgência tremenda. Talvez alguns desejos fossem impossibilitados pela falta de verba. E nós precisaríamos então tentar criar uma série de situações em que pudéssemos realizar aquilo de acordo com as nossas posses. Nessa noite nós veremos aqui dois homens que estão à beira da morte, mostrando pelo menos um de seus desejos em relação a essa lista. Nós temos dois ladrões, dois transgressores, dois malfeitores, crucificados juntamente com Cristo, mas ainda assim manifestando do fundo de seus corações aquilo que eles ainda desejavam, porque ainda tinham vida. Nós vemos esse texto justamente dentro desse contexto em que Jesus é, de uma forma vergonhosa, levantado na cruz do Calvário, no meio desses dois salteadores. Nós trabalhamos bastante essa ideia da vergonha na semana passada. E nós vemos então que da mesma maneira que a vergonha de Cristo, naqueles versículos anteriores, é uma vitória sobre os inimigos, ela acaba envergonhando os nossos inimigos, da mesma maneira aqui nos versículos 39 a 43. Ao invés de derrota, ao invés de morte, nós temos claramente uma situação de vitória e de vida. E nesses versículos, meus queridos irmãos, nós aprendemos mais uma vez que a nossa entrada no paraíso é uma obra exclusiva e extraordinária da Santíssima Trindade em nossas vidas. Você quer ir para o paraíso? Você medita sobre essas coisas? Você entende o que é essa expressão paraíso? Pois a sua entrada nesse paraíso é uma obra exclusiva e extraordinária da Santíssima Trindade em sua vida. O texto divide-se facilmente. O primeiro versículo aqui da perícope, versículo 39, nos fala da rejeição de um ladrão na cruz. Ele obviamente não entra no paraíso. Por outro lado, os versículos 40 a 43 nos mostram de um outro ladrão, um outro criminoso, um outro pecador, que certamente entra no paraíso. Se nessa noite você veio até aqui sem nunca sequer ter pensado em entrar no paraíso ou não, lembre-se que talvez seja essa a última noite, a derradeira oportunidade para que você garanta a sua entrada no paraíso. Você fez a sua lista de coisas que você quer fazer antes de morrer? Pois apresse, porque você não tem a menor ideia de quando a morte vai bater a sua porta. Vejamos então mais uma vez como a nossa entrada no paraíso
depende exclusivamente e extraordinariamente da obra da Santíssima Trindade em nossas vidas. Versículo 39, a rejeição de um ladrão na cruz. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Vejam a situação desse homem. Ela é tão vergonhosa quanto a do outro ladrão. Eles estão ali, pelo menos humanamente falando, experimentando as mesmas coisas que o Senhor Jesus Cristo estava. Esse homem está ali fisicamente próximo do Salvador, está ali fisicamente próximo do Deus encarnado. E a única reação que ele consegue ter na hora de sua morte é, em primeiro lugar, descontar a sua frustração no próprio Cristo. É interessante como isso, de uma certa forma, nos mostra como nós lidamos com as nossas frustrações. Esse homem certamente caminhou, fez o mesmo percurso que Jesus fez, carregando a sua cruz ali pelas ruas de Jerusalém. Esse homem está experimentando todo esse clima de acusação injusta, de desejo de morte para Jesus Cristo desde o princípio. E eles finalmente chegam ali ao Gólgota, ao Calvário, ao lugar da crucificação chamado Caveira. E ao invés de ele aproveitar aquele momento da mesma forma como o outro ladrão aproveita, ele desconta toda a sua frustração no próprio Jesus Cristo. Ele entendeu o que aquelas autoridades fizeram com Cristo. Cristo está aqui inferiorizado. Cristo está aqui certamente numa posição de humilhação. E não é isso que acontece conosco quando nós nos frustramos? Nós geralmente descontamos a nossa frustração naqueles que são inferiores a nós. Coitadas de nossas esposas, não é mesmo, maridos? Coitados de nossos filhos, não é mesmo, pais? Nós dificilmente descontamos a nossa frustração com o nosso chefe, com um presbítero da igreja, ou com alguém que é superior a nós. Mas ai daqueles que estão numa posição inferior à nossa, eles certamente sofrerão a ira das nossas frustrações. Lembremos-nos, quando fomos tentados a essas coisas mais uma vez, que foi assim que um ladrão rejeitado reagiu, e que nós devemos aprender a fazer exatamente o contrário nessas situações. Como foi que ele fez isso? De três maneiras bem claras. O versículo 39 diz que ele blasfemava, e isso está claro quando ele usa a primeira expressão: não és tu o Cristo? Ele está aqui fazendo algo semelhante ao que as autoridades e os soldados romanos fizeram anteriormente. Ele está aqui usando o título Messias, Cristo, absolutamente em vão. De forma sarcástica, ele aumenta a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que frustração descontada naquele que de fato era o Messias prometido. Ele continua e ele, além de blasfemar, ele demonstra uma ignorância semelhante à das autoridades e dos soldados romanos. Nós vimos isso na semana passada, como o discurso deles, a zombaria deles era idêntica. Eles pediram ou rogaram a Cristo que ele salvasse a ele mesmo, mal sabendo eles que se Jesus Cristo, que tinha o poder para isso, salvasse a si mesmo, a nossa salvação estaria perdida. Não haveria qualquer esperança para nós, de fato, de termos qualquer tipo de oportunidade de vida em Cristo Jesus. Mas aqui há uma diferença agora. O ladrão entendeu a sua situação.
As autoridades, os soldados romanos, se sentiram completamente superiores a Cristo e blasfemavam e zombavam dele sem qualquer necessidade de arrependimento ou até mesmo de salvação. Mas não era o caso do ladrão. O ladrão na cruz, além de zombar de Cristo, ignorantemente, ele diz: salva-te a ti mesmo e a nós também. De uma certa maneira, nós temos aqui um desejo da lista do que fazer antes da morte desse homem. Só que um desejo egoísta, um desejo egocêntrico. Ele precisava de salvação, ele precisava de libertação. Mas qual salvação? Qual libertação? O mero descer da cruz. Ele queria não morrer daquela maneira, ele queria ter mais uma oportunidade de continuar vivendo. De uma certa maneira, esse homem queria salvar-se, mas ele nunca quis um Salvador. Ele queria ser libertado de seus problemas, daquilo que lhe causava frustrações tremendas, mas não de seu problema principal, do seu pecado, que inevitavelmente o levaria à morte eterna. O que é que lhe causa frustrações diárias? O que é que ainda lhe faz descontar a sua raiva nos seus inferiores? Será que você olha para o Evangelho? Será que você olha para essa situação e percebe o quão poderoso o Senhor Jesus de fato é para livrar-lhe de todos os seus problemas? Será que é só assim que você se relaciona com Deus? Você sabe que Ele é poderoso o suficiente para lhe conceder um desejo qualquer. Só que você sabe também que uma vez que esse desejo é concedido, você abandona a Deus. Você não está buscando a Deus pelo que Ele é. Você não está buscando a Deus por aquilo que Ele é digno. Você está buscando a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode lhe oferecer. Você não quer uma salvação de uma morte eterna. Você quer uma salvação daquilo que é provisório e temporário. Saiba que esse relacionamento com Deus não é aquilo que Ele quer lhe entregar. Deus não quer oferecer religião para absolutamente ninguém. Deus não quer oferecer evangelho da prosperidade a nenhuma pessoa. Ele oferece apenas o evangelho genuíno, aquele que nos livra verdadeiramente da morte, que livra verdadeiramente do inferno. Mais uma vez eu lhe pergunto: por que é que você veio aqui essa noite? Você acha a igreja uma coisa bonita? Você acha a comunidade cristã algo agradável? Você quer que seus filhos cresçam num ambiente assim? É por isso que eles vêm para a escola dominical, enquanto você fica em casa fazendo qualquer outra coisa? Qual é o seu relacionamento com Deus? Ele não está aqui para satisfazer os seus desejos, a sua bucket list. Ele está aqui mais uma vez, oferecendo o seu filho na cruz do Calvário, não para ser blasfemado ou rejeitado, como ele foi pelo primeiro ladrão, mas para que ele seja louvado e exaltado e reconhecido, como o segundo ladrão fez. Por isso, se nessa noite a sua relação com Deus ainda é uma relação completamente sem intimidade, uma relação de troca, uma relação de receber e abandonar, e precisou de novo, você volta, e a igreja é um amuleto para você, Deus é um amuleto para você. Então aprenda essa noite qual é a verdadeira intimidade que nós devemos ter com o Rei do Universo. E essa intimidade é demonstrada em um ladrão criminoso
crucificado, recebendo a pena de morte por causa de seus muitos crimes. Vejamos mais uma vez então a salvação de um ladrão na cruz. Versículos 40 a 43. Nossa entrada no paraíso é obra exclusiva e extraordinária da Santíssima Trindade em nossas vidas. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Talvez o primeiro pensamento que vem à nossa mente é: um mereceu, enquanto o outro não. A resposta está óbvia, pastor. O primeiro ladrão não merecia, o segundo ladrão claramente merecia. Obviamente, essa não é a resposta correta. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 27. Enquanto Lucas não nos dá esse detalhe, o evangelista Mateus o faz, e isso é importantíssimo para o nosso entendimento. Mateus 27, versículo 44. Retire da sua mente, retire do seu pensamento teológico qualquer ideia de mérito, qualquer ideia de troca com Deus. Não há absolutamente nada que nós podemos fazer para ter paz com Deus. Mateus 27, 44 nos diz claramente: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. As autoridades disseram impropérios, os soldados romanos disseram impropérios. E antes dessa conversão maravilhosa acontecer, de uma forma imediata, esse ladrão também estava dizendo impropérios a Cristo. Ele também era um blasfemador, ele também era um criminoso, ele também merecia o inferno. E nesse momento, nós precisamos nos lembrar que não há diferença alguma entre aqueles ladrões e qualquer outro ser humano. A salvação não é por méritos, mas somente pela graça da Santíssima Trindade atuando em nossas vidas. O que é que aconteceu? Nós não sabemos ao certo. Lucas não nos diz, na verdade nenhum outro evangelista nos fala. Nós só sabemos que houve uma transformação clara. Jesus Cristo é testemunha disso. A declaração de Cristo nos garante que aquele homem deixou de ser imediatamente um blasfemador e passou a ser um verdadeiro adorador. Instantaneamente. Talvez quando isso acontece nos nossos dias, é fácil desconfiarmos desse tipo de coisa. Quantas pessoas, houve um momento onde isso era mais comum, que criminosos que iam para a cadeia e instantaneamente se tornavam evangélicos, querendo diminuir a sua pena ou algo parecido. Nós sabemos que essas situações não são comuns, mas não há qualquer possibilidade de desconfiança da conversão desse homem. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas nós temos alguns indícios maravilhosos. Temos aqui evidências claras da obra do Espírito Santo na vida daquele homem. E meus irmãos, na semana passada nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, no auge da sua vergonha, ao invés de orar imprecatoriamente contra todos aqueles inimigos, ele ora pedindo e rogando pelo perdão do Pai, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Na semana passada, nós vimos várias profecias que se cumpriram naquele momento da cruz. E
E hoje nós nos recordamos de mais uma. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías 53 mais uma vez. Esse texto maravilhoso, o Evangelho no Antigo Testamento, Isaías 53. Nós olhamos para esse texto na semana passada. Nós vimos que houve um cumprimento ali, quando Jesus é levantado no meio de transgressores. Ele é contado com transgressores. Mas vejam no final do versículo 12, que coisa maravilhosa. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós não sabemos exatamente o que acontece com o ladrão convertido, mas nós temos uma dica muito grande de que aqui acontece a primeira resposta da oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E essa oração é respondida com aquele blasfemador, com aquele ladrão, agora de uma forma instantânea, sendo alvo da graça do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo intercedeu, e Ele nos ensina a continuar intercedendo pelos nossos. O seu marido ainda não é crente, continue orando. Os seus pais não são crentes, continue orando. Algum familiar seu, algum amigo, alguém próximo, continue intercedendo. Porque o Senhor Jesus Cristo intercedeu, e aquele homem foi transformado imediatamente. Quais são as evidências? Nós temos aqui algumas. Primeiro, o que acontece quando nós nos convertemos geralmente? O que acontece quando nós estamos na empolgação daquele primeiro amor? Nós queremos falar para o mundo inteiro o nosso testemunho. Nós queremos falar de Jesus, como é dito geralmente, para todas as pessoas. Nós nos tornamos às vezes até chatos. Não há absolutamente ninguém que passe por nós sem que receba a palavra do Evangelho. E é isso que está acontecendo com esse homem aqui. Ele imediatamente começa a exortar o ladrão blasfemador, versículo 40. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Se há outra coisa pela qual nós devemos rogar, é para que nós voltemos a esse primeiro amor. Por que nós deixamos o evangelismo de lado? Por que essa coisa tão genuína do nosso testemunho, nu e cru, já não faz parte das nossas vidas? Quando na verdade, mais agora, com tanta maturidade, nós deveríamos estar por aí propagando a vitória de Cristo sobre a morte. Mas nós ficamos calados. Os pecados acontecem ao nosso redor, e nós não repreendemos absolutamente ninguém. Como vimos na semana passada, temos vergonha de ser de fato cristãos, e preferimos então não manifestar a nossa fé. Lembremos então que essa é uma evidência clara daqueles que são verdadeiramente convertidos, e não precisa se limitar ao momento da nossa conversão. Esse homem começa a fazer isso com um ladrão blasfemador, e a forma como ele o faz é uma outra evidência de sua conversão. Ele diz: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Que transformação maravilhosa! Ele estava num minuto anterior blasfemando a Deus, agora ele está temendo a Deus. Isso já aconteceu na sua vida? Essas evidências aqui não são para mostrar apenas a verdadeira conversão desse homem. Essas evidências estão aqui para nós avaliarmos as nossas vidas e vermos e percebermos se as nossas conversões de fato são genuínas ou não. Você já professou a sua fé em Jesus Cristo? Glória a Deus por isso. Mas quão verdadeira ela é? Quão genuína ela é? Será que você fez isso por pressão ou não?
sacrifício. E essa profissão de fé não parece tão amparadora assim. Ele sabe, ele reconhece que nós devemos temer a Deus em todas as situações da vida, principalmente quando estamos recebendo da própria vida castigo por aquilo que merecemos, por aquilo que fizemos de forma errada. Ele reconhece ainda uma coisa fundamental: ele reconhece os seus próprios pecados. O versículo 41 diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Meus queridos irmãos, não existe arrependimento verdadeiro quando você continua culpando os outros. Você está numa situação de briga, de conflito. Perceba como você reage. A culpa é dela, a culpa é dele. Nunca é a sua culpa. É sempre do outro. É aquela velha herança que nós temos de Adão e Eva, lá no momento em que eles caem. A culpa era de Eva. Eva, por sua vez, culpa a serpente. A serpente, coitada, não podia culpar mais ninguém. Em nossas resoluções de conflitos, se nós não formos os primeiros a reconhecer os nossos erros, esses conflitos nunca vão ser resolvidos. E esse homem está aqui resolvendo o principal conflito da vida dele. Ele sabe que a culpa não é de Deus, ele sabe que a culpa não é de Cristo, como o primeiro blasfemador insinuou. Ele sabe que a culpa é dele e somente dele. E quando nós somos capazes de reconhecer o nosso pecado dessa maneira, aí a reconciliação começa sem dúvida alguma. Ele reconhece duas outras coisas. Ele reconhece ainda a inocência de Cristo. Versículo 41, a segunda parte: mas este nenhum mal fez. E ainda no versículo 42, no final do seu pedido, profunda das coisas em um instante. Nós não sabemos exatamente quem esse homem foi, o conhecimento que ele tinha, mesmo sendo um criminoso e um ladrão. Mas a ideia aqui é que todas essas manifestações imediatas de arrependimento e de fé foram conquistadas naquele momento, obviamente pela resposta da oração que Cristo fez ao Pai, mas também por aquilo que nós vimos na semana passada. Lembram-se o que estava em cima da cruz de Cristo? Uma placa que deveria ali dizer qual crime ele havia cometido, mas ao invés disso estava dizendo que ele era o rei dos judeus em letras gregas, romanas e hebraicas. Aquele ladrão, ele consegue ler muito bem o evangelho naquela placa. E o Espírito Santo usa aquela simples expressão para salvar esse pecador, para que ele naquele momento cresce que de fato ele era o rei, que de fato ele salvaria o seu povo de seus pecados. E ele estava se incluindo agora debaixo dessa graça maravilhosa. Uma placa dizendo: este é o rei dos judeus, em 3 línguas diferentes, foi suficiente para salvar aquele pecador imediatamente. Quanto mais a Bíblia inteira, o Evangelho pregado domingo após domingo, pode me salvar. Eu pergunto a você, principalmente vocês que têm nos visitado há tantos domingos já, eu não sei se você é salvo ou não, eu não sei se você é membro de uma outra igreja ou não, mas como é que você tem aproveitado as mensagens deste culto? Você sai daqui talvez elogiando o pregador, dizendo que sermão maravilhoso, mas que diferença isso tem feito em sua vida? Não nos preparamos para simplesmente fazer belos discursos. Nós nos preparamos para que o Espírito Santo
nos use como vasos de barro para tirar homens do inferno e colocá-los no paraíso. Pare de desperdiçar aquilo que é ainda mais importante ou mais completo do que aquela placa em cima da cruz de Cristo. Aproveite o que você está recebendo aqui e coloque-se debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Esse texto, sem dúvida alguma, nos traz aquele velho dilema. Talvez alguns hoje em dia diriam que esse homem não passou por um discipulado eficaz e que ele não poderia ter se salvado da maneira como se salvou. Ele não passou pela classe de catecúmenos. Ele não passou por aquilo que muitas vezes nós, homens, colocamos como sendo condições para que alguém seja recebido na igreja. É um dilema. Não é algo fácil. Não é algo que o conselho pode resolver de um dia para a noite. Da mesma maneira que pessoas podem sim vir e fazer profissões falsas de fé. O que pesa sobre líderes das igrejas, responsáveis por receber impenitentes no reino de Deus, é saber exatamente qual é o testemunho verdadeiro, para que aquela pessoa passe agora a fazer parte do reino de Deus. Esse homem não é a regra, sem dúvida alguma, mas ele nos ensina algo maravilhoso. Não é uma classe de catecúmenos que vai lhe tornar um verdadeiro discípulo de Cristo ou não. O que vai lhe tornar um verdadeiro discípulo de Cristo é, obviamente, a obra do Espírito Santo em sua vida. E ele usa o meio da palavra numa placa dizendo: este é o reino dos judeus, ou em pregações, ou ensinos, ou leituras da palavra de Deus. Não perca mais tempo. Esse homem não perdeu tempo algum. Talvez você diga que ele tinha uma urgência maior que a sua, mas essa também não é a trama, não é a realidade da história. O arrependimento verdadeiro para a vida sempre é acompanhado de fé salvadora. Esse homem não apenas testifica da sua salvação, ele não apenas mostra evidências claras disso, mas ele faz um pedido maravilhoso. Da mesma maneira que o primeiro ladrão havia feito um pedido de salvação, mas uma salvação meramente material, meramente provisória, esse homem agora oferece um dos desejos da sua bucket list. Ele diz, por meio da fé que ele tinha em Cristo Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Faça a sua bucket list e tenha como primeiro desejo e primeiro pedido essa oração: Senhor Jesus, lembra-te de mim na hora da minha morte. Os desejos manifestados ali nesse tipo de lista mostram onde está o nosso coração. Dificilmente os nossos desejos são guiados por essa realidade salvífica e até da vida por vir, da qual esse homem agora tem uma consciência mais clara. Os nossos desejos, antes de nós morrermos, estão ainda tão ligados a essa vida. Todos legítimos, sem dúvida. Todos sem qualquer tipo de pecado. Mas todos ainda mostrando que nós preferimos a terra, nós preferimos esse momento do que estar com Cristo na glória. Esse homem, com aquele seu arrependimento instantâneo, com aquela sua fé tão pequena ainda, já sabia que a morte não era o fim.
frequentemente você medita sobre essas coisas? Quão frequentemente você se lembra que a qualquer momento, absolutamente qualquer momento, a morte pode lhe visitar? Se isso acontecesse hoje, para onde é que você iria? A oferta do Evangelho essa noite é para que você possa responder com toda a convicção do seu coração: se eu morresse hoje, eu iria para o paraíso. Por quê? Por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário em meu lugar. E é essa garantia que Jesus traz para aquele homem. Ele faz um pedido maravilhoso, aquela oração tão escatológica, e Jesus responde no versículo 43: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A nossa entrada no paraíso é obra exclusiva e extraordinária da Santíssima Trindade em nossas vidas. Deixe-me ler para vocês a primeira parte da pergunta 86 do Catecismo Maior de Westminster, que diz assim: o que é a comunhão em glória com Cristo, de que os membros da igreja invisível gozam imediatamente depois da morte? A comunhão em glória com Cristo, de que os membros da igreja invisível gozam imediatamente depois da morte, consiste em a alma deles ser aperfeiçoadas em santidade e recebidas nos mais altos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo, o qual até na morte continua unido a Cristo e descansa na sepultura como em seu leito, até que no último dia seja unido novamente à alma. Em outras palavras, Jesus está aqui nos ensinando a respeito do que a teologia chama de estado intermediário da alma. O que acontece exatamente quando nós morremos? O que acontece imediatamente quando algum amado nosso morre? E nós vivemos em um contexto em que a Bíblia claramente nos ensina: não há purgatório. Talvez você tenha vindo aqui essa noite, talvez você seja católico romano, talvez você tenha sido influenciado por essa doutrina há tantos anos. Ouça-me e creia na palavra de Deus. Em nenhum momento o Santo Espírito do Senhor ensina tal doutrina. Não há um lugar específico onde pessoas estão sendo aperfeiçoadas para então chegar no paraíso. Isso foi a origem das indulgências. Isso foi o enriquecimento corrupto do catolicismo romano na época da Reforma. E por isso Lutero e tantos outros se levantaram contra essa mentira, contra essa exploração. Não creia nessa mentira, creia na verdade, garanta a sua entrada no paraíso hoje, pois o purgatório não passa de uma ilusão herética de tantos falsos mestres que nós temos por aí. Talvez você seja aqui nessa noite influenciado pela doutrina do Adventismo do sétimo dia, ou algo parecido, alguma seita parecida, que nos ensina que na verdade a alma, depois que deixa o corpo, ela permanece em sono. Afinal de contas, há tantos textos bíblicos nos dizendo que os crentes que morrem estão dormindo. Sim, Paulo usa essa linguagem. A Bíblia nos mostra esse linguajar, mas obviamente uma figura de linguagem, uma metáfora. Não existe o sono da alma. Nós passamos uma série inteira dos Salmos, nós já sabemos que há os santos hoje, aperfeiçoados por Cristo, aguardando a ressurreição dos seus corpos, já louvando a Deus nos céus, diante da sua gloriosa presença. Não há purgatório, não há sono da alma. Vocês sabem muito bem disso. As almas não ficam vagando por
por aí? O Catecismo Maior nos responde, seguindo as Escrituras Sagradas: quando alguém morre em Cristo Jesus, essa pessoa vai para o paraíso imediatamente. É lá onde os seus pais estão, se eles faleceram em Cristo. É lá onde os seus familiares estão, se eles faleceram em Cristo. É lá onde os seus entes queridos estão, se eles faleceram em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, por favor, para nós vermos aqui que é realmente uma doutrina bíblica e não uma mera interpretação teológica durante algum tempo. 2 Coríntios 5, versículo 8, a definição clara do estado intermediário nas palavras de Paulo. 2 Coríntios 5, versículo 8: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. São palavras parecidíssimas de quando ele falou: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se ele pudesse escolher, ele morreria, porque é infinitamente melhor estar com Cristo já. Mas ele precisava continuar o seu ministério, seguindo as ordenanças de Deus. Meus queridos irmãos, da mesma maneira que nós temos a plena convicção de que aqueles que morrem em Cristo, eles imediatamente entram na presença do glorioso Salvador, eu preciso lembrar a vocês o contrário dessa doutrina. É uma inferência absolutamente necessária. E aqui eu continuo lendo da pergunta 86 do Catecismo Maior, e por favor, ouça isso com atenção, principalmente você que está aqui nessa noite, ainda sem a garantia de Cristo. Quanto à alma dos ímpios, elas são imediatamente, depois de sua morte, lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas exteriores, e o corpo deles fica guardado na sepultura como em cárcere, até a ressurreição e o juízo do grande dia. Você não sabe quando você vai morrer, mas você sabe nessa noite, talvez tenha sido lembrado apenas, de que se você morrer sem Cristo, o que lhe aguarda, infelizmente, e também de forma imediata, é o inferno, de onde não há escapatória. Garanta a sua entrada no paraíso hoje. Responda positivamente ao Evangelho e entre juntamente com todos os santos que já entraram e ainda entrarão nesse paraíso maravilhoso. E essa palavra, ela é tão deturpada na boca de ímpios, na boca da cultura geral. Pessoas entendem o paraíso totalmente de forma alheia às Sagradas Escrituras. E deixa eu perguntar a você então aqui nessa noite: você sabe o que é o paraíso? Você sabe por que Jesus usa essa palavra aqui? Paraíso aqui não é um mero sinônimo de céu. Paraíso aqui deve nos lembrar do Éden. Paraíso aqui deve nos lembrar daquele lugar maravilhoso que o Senhor Deus criou para Adão e Eva, para toda a humanidade, caso Adão e Eva não tivessem caído. E talvez de uma forma errada nós pensemos que o paraíso significa para nós o retorno para o Éden, e isso não poderia ser mais infeliz. O paraíso do qual Cristo está aqui falando não é mais o Éden, pois no Éden havia possibilidade de pecado e de morte.
Jesus está falando aqui de um paraíso onde nós estaremos, no qual não haverá mais morte, não haverá mais pecado, não haverá mais doença, não haverá mais câncer, não haverá mais nada daquilo que ainda nos causa frustração hoje em dia. Você quer esse paraíso? Eu espero que a sua resposta seja sim. Mas deixe-me ainda investigar o seu coração. Por que é que você quer o paraíso? Cuidado com a resposta que você vai dar. Por que é que você quer o paraíso? Se a sua resposta se limitar, porque eu não quero mais morte, pastor, porque eu não quero mais pecado, porque eu quero paz, finalmente eu quero paz, então eu digo, a sua resposta está incompleta. Muçulmanos explodem as suas vidas e a de outros para garantirem um paraíso para eles. Qual é a diferença do paraíso de Cristo para o paraíso dos muçulmanos ou o nirvana dos budistas? É o próprio Cristo. É isso que ele diz àquele ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sim, todos esses benefícios do qual nós falamos aqui são maravilhosos e garantidos para nós,